Olá, galera que gosta e que acompanha o futebol goiano. Olá, torcedor esmeraldino, aquele abraço. Seja bem-vindo ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O técnico Wagner Mancini comunicou nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva, que não ficará no Goiás para o ano de 2025. Ao mesmo tempo, a informação já bastante consolidada de que Jair Ventura será anunciado pelo Goiás na próxima semana. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso, sobre o trabalho do Wagner Mancini, sobre a expectativa da chegada do Jair Ventura e também sobre essa reviravolta, né, que até alguns dias era inesperada. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. São maneiras de interações que você colabora com o nosso trabalho para que ele possa continuar crescendo. Falando em colaboração, trazer o recado dos nossos parceiros comerciais, a Viegas Printer Locação de Impressoras, atende você em qualquer lugar do estado de Goiás. Você precisa de uma impressora, de um computador para o seu negócio, para a sua residência? Fale com a Viegas Printer, que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. 991437700 é o telefone, é o WhatsApp da Viegas Printer Locação de Impressoras. Surgiu durante essa semana, a informação de que Jair Ventura estaria muito próximo de acertar com o Goiás. E isso, eu até conversei hoje com o André Rodrigues, ele me afirmou que na próxima semana isso será concretizado. Jair Ventura será o treinador do Goiás para o início da temporada de 2025. Aqui no futebol goiano a gente não pode cravar que o treinador vai ser o treinador para a temporada. É para o início da temporada, né? Se chegar até o final da temporada, será um grande feito, pois não é comum por essas bandas um treinador trabalhar um ano inteiro em um clube. Ao mesmo tempo, hoje o técnico Wagner Mancini, que dirige o Goiás atualmente, comunicou em uma entrevista coletiva que ele não ficará para o ano de 2025. Então nós temos as duas pontas, a informação, a confirmação do Wagner Mancini de que ele não ficará e a informação de que o Jair Ventura será o novo treinador esmeraldino. Primeiro, o trabalho do Mancini teve uma certa instabilidade no início e na reta final tem um desfecho muito bom. O Goiás não subirá para a Série A, não é por conta da reta final, né? Por conta dos jogos lá atrás, tanto no início do trabalho do Mancini, como no final do trabalho do Márcio Zanardi. Mas a pontuação atingida pelo Mancini era uma pontuação, se você pegar esse período do campeonato, né, o Mancini conseguiu um desempenho capaz de levar o Goiás entre os 4 melhores, né? O desempenho do Goiás com o Mancini, ele é um desempenho entre os 4 melhores nesse período em que ele comandou a equipe alviverde. Claro que ainda tem um jogo para confirmar ou não essa situação, mas o trabalho cresceu, isso é um fato. O trabalho começou de um tamanho e passou o tempo, o trabalho cresceu, o que é natural. Você começa a comandar uma equipe, você vai sentindo a equipe, com quem você pode contar, com quem você não pode, e aí você vai fazendo os ajustes e o time vai crescendo. É por isso que eu defendo trabalhos a longo prazo, mas não vai ser o caso do Mancini. Mais uma vez, o Goiás vai trocar de treinador. E o seu treinador será o Jair Ventura, que é um treinador de uma boa passagem pelo Goiás, que normalmente nos últimos anos ele entrega aos seus contratantes aquilo que eles querem. Tira equipes da zona de rebaixamento, coloca equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, não teve grande sucesso no Juventude, seu último time, foi inclusive demitido, mas nos trabalhos anteriores, no Atlético, no Goiás, no Sport Recife, no Juventude, ele conseguiu cumprir as suas missões. Na Chapecoense ele também não conseguiu, mas as campanhas exitosas são em um número maior do que aquelas em que ele não conseguiu cumprir a sua meta. Então, o Jair Ventura, ele é um treinador de bom trabalho, né? O ponto que eu confesso que acho... como que eu vou citar o termo, né? É incompreensível. Vamos lá. Quando o Wagner Mancini estava oscilando, empatava, ganhava, perdia,
O Lucas Andrino, que será o diretor de futebol do Goiás para o ano que vem, ele permanece. O Andrino deu uma entrevista afirmando o interesse do Goiás em o Mancini continuar. Palavras dele próprio. A partir do momento em que o Mancini engata uma série de vitórias, o Mancini oscilante o Goiás queria. O Mancini de bons resultados, de uma sequência positiva, o Goiás não quer. Isso é ilógico. Ao mesmo tempo, o Mancini sempre deixou claro, até essa entrevista de hoje, que ele tinha interesse em permanecer com o Goiás. Então havia um interesse pelas duas partes, mas até me lembro da entrevista do Mancini na semana passada que não havia tido conversas. Então os dois declararam interesse em seguir a parceria, mas não houve conversa, o que é muito incomum, né? Dois querendo e a coisa não acontecer. O Jair Ventura aparece no cenário, né? E quando aparece, a coisa realmente no início parecia que poderia ser um boato, mas não era. O Jair Ventura vai ser o próximo treinador da equipe do Goiás. O que é que mudou? Né? Eu me pergunto. Para mim, existe um fator novo. Um fator novo no comando do Goiás. Alguém com poder de decisão. Isso não significa que seja alguém com cargo, mas com poder de decisão, optou pela troca. Porque os que lá estavam queriam a sequência do Mancini. Então, eu não vou dizer que isso é uma informação, eu não vou dizer que isso está acontecendo, é um sentimento meu, certo? É um sentimento diante da vivência no futebol, diante da vivência no futebol goiano. Não vai me assustar em nada se o Paulo Rogério Pinheiro se aproximar do comando do Goiás, talvez até tomando decisões. Eu observo que ele gosta muito do trabalho do Jair Ventura, que foi o treinador dele na Série A. O Jair, quando tira o Goiás ali do rebaixamento em 2022, o Goiás estava sob o comando do Paulo Rogério Pinheiro, e ele tem força política para isso. Se ele quiser se reaproximar, se ele quiser voltar a ter voz ativa nas decisões dentro do Goiás, ele tem total força política para fazer isso acontecer. Então, eu sinto alguma presença nova no comando do Goiás. E não vai me surpreender se essa presença nova for o Paulo Rogério Pinheiro, que ele se afastou da presidência no ano passado, né, encerrou o mandato, ele saiu até um pouquinho antes do mandato, mas não vai me surpreender se for isso. Mas que houve um fator novo, houve. Isso é muito claro. O Jair Ventura tem condições de levar o Goiás à Série A? Tem. Ele tem condições de levar o Goiás à Série A. É um treinador com capacidade para isso. Mas o Mancini fazia também um bom trabalho. E aí não é por conta do profissional A ou do profissional B. Mas eu acho que os clubes goianos, e aqui a gente está falando do Goiás, eles precisam trabalhar com projetos um pouco mais extensos. Não dá para seguir nessa rotina louca de cada treinador trabalhar aqui 3, 4 meses. O Goiás, há mais de uma década, ele não tem um treinador que trabalha por um ano no clube. Há mais de uma década. E isso tem um peso muito grande também nos resultados. É claro que não é só isso, mas esse fator também colabora para os resultados ruins do Goiás ao longo das últimas décadas. Mas ainda não será dessa vez com Wagner Mancini que nós vamos ver um trabalho de longo prazo no Goiás. Espero ainda ver, porque é muito ruim ver os times goianos nessa mudança frenética de treinador e sempre imaginando que a troca de treinador resolve problemas. No Brasil existe um mito, e um mito em que em torno dele há muita crendice de que o simples fato de trocar treinador movimenta. Observe, quase sempre os times que vão bem nessas competições de pontos corridos, eles não trocam de treinador. Enquanto aqueles que trocam constantemente estão lá embaixo. Dificilmente você vai ver um time rebaixado que não trocou de treinador. É raro acontecer, pode acontecer, mas é raro acontecer. Então a troca de treinador não soluciona o problema. Pode um momento ou outro solucionar, mas definitivamente, ao meu ver, ela não é a mudança radical para que um time mude os seus resultados.
Porém, o Goiás apostou mais uma vez em uma mudança. Vamos aguardar, né, o anúncio oficial do Jair Ventura e passar a analisar o seu trabalho e as suas ações a partir do ano de 2025. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, fique à vontade para fazer o seu comentário, é uma satisfação contar com a sua audiência. Até a nossa próxima oportunidade.